Yogi Tsurushima sendo colocado como a asa e o braço direito do rei do... Na verdade, do futuro rei dos piratas, Roronoa Zoro. Ele tem aura, ele tem poder, ele tem habilidades e está prestes a despertar a sua verdadeira fúria. Porque desde o ano nós estamos acompanhando apenas a sua versão beta. Nós estamos apenas acompanhando a sua versão de lançamento. Mas a partir de agora, com a conversa com o Gaban e ao mesmo tempo os aprimoramentos envolvendo o Haki do Conquistador, Zoro está prestes a revelar seu verdadeiro potencial, entendendo a utilização desse poder. E vamos falar sobre a fúria do Zoro com o Haki do Conquistador depois da vinheta. Desde o começo nós observamos Roronoa Zoro ao lado do Luffy, sempre estando a pelo menos 1 ou 2 degraus de poder em relação ao capitão, né? Claro, o Luffy sempre ganhando ainda mais amplificação através das suas próprias habilidades e o Zoro vindo logo atrás, né? O Zoro sempre vindo através ali do vácuo que o Luffy iria deixando, né? Ou deixaria através ali dos seus próprios poderes, das suas evoluções. O mais interessante é que se a gente for analisar friamente a apresentação do Zoro no mangá de One Piece, a gente pode observar até mesmo um paralelo com o Loki, né? A forma como é até mesmo colocado na trama e a forma até mesmo como o Luffy se impressiona, tanto pelo Zoro, conhecido como um caçador de piratas, sendo que o Luffy queria se tornar um pirata, quanto também o Loki, que era alguém que estava sendo classificado como um regicida, alguém que havia matado o rei de Elbaf. Mas o Luffy, ao olhar o Zoro e ao olhar o Loki, ele sabia exatamente a essência verdadeira que cada um deles carregava. E através disso, Roronoa Zoro conseguiu evoluir e ficar cada vez mais forte na trama de One Piece, no bando dos Mugiwaras, se tornando ali o braço direito do futuro rei dos piratas. O Zoro realmente começou a evoluir, levantar mais habilidades, levantar ainda mais contextos e ter ainda mais poderes, principalmente de um ano pra cá. Mas ainda assim, de um ano pra cá, nós podemos observar que o Zoro não estava em seu total poder. Sim, meus amigos, o Zoro, fazendo o que fez, não estava em seu auge por completo. Ainda assim não vai estar em Elbaf, mas agora o Zoro finalmente está caminhando para chegar em pico de habilidade, no seu pico de poder. Finalmente Zoro começou a engatar para o seu auge. Meus amigos, finalmente o Oda está colocando ainda mais camadas para trazer evoluções para Roronoa Zoro. E o que eu espero aqui para você nesse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Estamos com as nossas 2 metas aqui para os inscritos, que é batermos 170 mil inscritos ainda esse mês e 200 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Nós temos até o dia 31 de dezembro às 11h59. Muitas pessoas chegam aqui no canal, vê ali nos vídeos recomendados da página inicial do YouTube, dá o play e assiste. Muito bom, né? A primeira vez sempre aparece ali, o YouTube sempre recomendando os nossos vídeos. Às vezes sim, às vezes não, mas os vídeos de One Piece têm sido bastante entregues. Mas às vezes você pode ter esquecido de se inscrever. Então se inscreva aí no canal e continua a nos ajudar. Você também pode fazer parte da nossa tripulação, você se tornando membro, mandando um pixzinho ou mandando um valeu, contribuindo aqui com valores acumulados com R$50 ou valores únicos na chincha, ali como a Nami, papum ali, 50 pila, você já passa a ajudar o canal do Geek Brasil e ficar acreditado em nossos vídeos. Aí você vem, escolhe aqui uma parte da nossa tripulação para você fazer e desta forma aqui você continua a ajudar o crescimento do canal do Geek Brasil. Vamos lá, como eu disse pra vocês, tudo começa a ficar diferente com o Zoro através da batalha contra o Kai. Quando nós observamos os
5 personagens, tanto ali o Killer, o Kid, o Lau, o Luffy e o Zoro subindo na direção ali do topo de Onigashima, o Zoro começa a usar algumas habilidades que começa a fazer o Kaido levantar certas suspeitas dele ter o Haki do Conquistador. Eu sempre trouxe aqui um questionamento de lá atrás, do próprio Zoro não saber que tinha esse poder ainda. Esse era um ponto bem interessante porque todo mundo percebia, até o Luffy havia percebido e o Zoro ainda não havia notado. E o Kaido, ele fala, você está usando o Haki do Conquistador? E o Zoro fala, do que você tá falando, sabe? Tipo, parece que o Zoro nem sequer sabia do tipo de habilidade, tipo de poder era esse, ou até mesmo a sua capacidade do que ele poderia fazer. E isso foi deixando ali a situação um pouquinho problemática para o personagem, porque por mais que ele sabia que ele tinha um poder singular, ele simplesmente estava despejando o Haki do Conquistador em suas habilidades, seus poderes, sem nem sequer se importar ali através do que ele deveria realmente retocar através dos seus poderes. Mas então, o Zoro no seu combate contra o King, ele começa a entender mais sobre o processo de se tornar um rei. No caso aqui, o King, ele começa a falar para ele de que ele também quer se tornar um rei, né? De que o Zoro também quer se tornar o rei dos espadachins, o maior espadachim de todos os tempos. O Zoro fala que sim, mas ainda assim o Zoro não compreende o que o King e o Kaido queriam dizer. De fato, ali o King não iria falar para o Zoro de forma muito concreta que ele tinha a capacidade de utilizar o Haki do Conquistador, porque isso iria dar mais habilidades, mais poderes para o Zoro e até mesmo mais consciência sobre os seus poderes e também a manipulação do Haki do Conquistador. Mas o Zoro, ele começou a entender cada vez mais sobre através do que ele deveria lutar. Ele deveria lutar para manter a promessa à sua amiga e ele deveria permanecer lutando para manter a promessa que ele fez para o seu capitão, para o seu grande companheiro e amigo agora, de que se o seu amigo queria se tornar um rei dos piratas, ele deveria se tornar o maior espadachim de todos os tempos. O Luffy mesmo fala que era digno ali do próprio Zoro estar ao seu lado, através dele querer ser o rei dos piratas e ele ter alguém do seu lado que iria ser o rei dos espadachins. Então chegamos no arco de Egghead. A gente observou ali o Lute lutando contra... Na verdade nem deu pra chamar de luta, né? Porque o Lute, ele luta contra o Luffy e o Luffy zoa o Lute total, sabe? Tipo, não tem compatibilidade. O Lute é completamente desprezado, ridicularizado ali pelo Luffy e sobra ali pro Lute lutar contra o Zoro. É claro que essa sobra é muito entre aspas, porque agora nós sabemos se o Zoro estivesse controlando o Haki do Conquistador, ele teria atropelado o Rob Lute. Só que naquele momento ele ainda não sabia, ele não tinha o conhecimento específico que poderia controlar tal habilidade, que ele não poderia estar realmente usando todo o seu poder, porque ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha essa informação. Ele estava despejando esse poder, ele estava despejando essa habilidade e mesmo assim não recebia esse tal bônus, que é até mesmo para você conseguir afiar os seus próprios poderes. Então o Zoro acaba vindo para lutar contra o Nojuro. Ele consegue defender o ataque do Nojuro usando ali o poder das suas espadas. O ataque ali do Nojuro que seria capaz de acabar com o Sunny, o Zoro acaba conseguindo defender usando as suas habilidades e até mesmo observando essa defesa de que o Nojuro poderia utilizar do seu ataque mediante aos poderes de Musama. Então o Zoro ainda assim, olha só, o Oda ele vai escalonando o Zoro, vai fazendo ele ficando cada vez mais forte, mas ainda assim faltava uma palhinha, ainda faltava um ponto para precisar aqui o que o Zoro deveria fazer para carregar ainda mais sobre esses poderes, fazer com que o personagem finalmente começasse a sua caminhada para o seu auge. Só que, de maneira estranha, as coisas ficaram realmente assim muito intrigantes, principalmente nos materiais extras de One Piece. Saía uma ficha sobre o Zoro através de confirmando o Haki do armamento, o Haki da observação, mas não confirmava o Haki do Conquistador. Nós já sabíamos que o Zoro utilizava o Haki do Conquistador, mas mesmo assim não tinha nenhuma informação, não tinha nada. Nós também tínhamos
a revelação no lançamento do Vivicard de que o Zoro tinha a confirmação mais uma vez do haki do armamento, do haki da observação, mas nada envolvendo o haki do Conquistador. Isso porque o Vivicard cobria ali desde a saga de Onigashima até o começo da batalha contra o Lucci. Então, claramente o Vivicard, ele deveria saber essa informação, deveria revelar essa informação. E aí, é claro que gerou todos aqueles memes de que o haki do Zoro vinha através da espada do Oden. É claro que isso era apenas uma maneira, os fãs, claro, né, o pessoal que acaba sempre levando pro extremismo, acaba perdendo as estribeiras, a galera que dá risada de todo mundo quando o Sop é zoado, o Sanji é zoado, o Luffy é zoado, todo mundo começa a dar risada, mas alguns acabaram levando pro outro lado e ficando realmente irritado com essa falta ali de informação sobre o Zoro. Mas, meus amigos, como sempre, Eiichiro Oda vem revelar pra nós que ele estava no controle de tudo, de que ele estava no absoluto controle sobre toda essa situação. E por isso que o haki do Conquistador do Zoro ainda não havia se confirmado. Então, chegando em Egghead, através do encontro ali do Zoro com o Gaban, viemos a descobrir que até agora, lutando contra o Kaido, lutando contra o King, lutando contra o Lucci, lutando contra o Nojuro, lutando contra vários personagens, o Zoro nem sequer desconfiou que tinha o haki do Conquistador. Isso fica muito interessante, se você parar pra pensar que as revelações envolvendo aos Vivicards é de fato somente se o personagem souber dessas informações. Acaba sendo algo até mesmo intrigante, se você parar pra pensar de que nós só temos informações dos personagens e principalmente os Mugiwaras de fator ali de que teve essa revelação para o próprio personagem. Então o Zoro durante todo esse tempo lutou contra toda essa galera e nem sequer desconfiou que tinha o poder do haki do Conquistador. Isso é tão surpreendente, é tão maluco que o próprio Luffy fica indignado com tal informação. O Luffy fala: você tava vazando o haki do Conquistador pra tudo quanto é lado e você não havia percebido isso? E aí o Zoro: foi mal aí. Foi mal pelo vacilo, vou melhorar na próxima. Mas de fato, se a gente observou o Zoro lutando e usando todas essas habilidades sem saber que tinha o haki do Conquistador, imagina agora o que ele pode fazer estando consciente. Agora, meus amigos, o Zoro, pela primeira vez, depois de alguns duelos recentes, finalmente entendeu que pode equilibrar os seus ataques com o haki do Conquistador. Isso é um fato de que o Zoro vai poder usar as suas habilidades através do haki do Conquistador, ou seja, apagando aqueles personagens que chegam pra lhe incomodar e ao mesmo tempo imbuindo ainda suas espadas com o haki do Conquistador juntamente com o haki do armamento. Então, o Zoro está começando a trilhar o caminho para o seu auge. Agora em Elbaf, somente agora em Elbaf, depois de um ano, depois da batalha contra o Kaido, depois da batalha ali contra o King, depois da batalha de todas as lutas ali em Egghead, agora, nesse combate contra Gunko / Imu, é a primeira vez que nós começamos a ver o Zoro em seu auge. No comecinho ali do seu auge. E isso vai ser muito interessante, porque agora o Zoro está prestes a revelar todas as suas habilidades mais abismais. E a gente não viu nada disso até o momento. O ápice de Roronoa Zoro está prestes a começar. O Zoro está prestes a mostrar para nós um dos conceitos, um dos aprimoramentos mais interessantes envolvendo ao haki do Conquistador. O Zoro, ele é um personagem que normalmente ele não demora muito para colocar em ação quando ele compreende uma habilidade. O Luffy, ele demora um pouco pra colocar em ação quando ele recebe a informação sobre tal poder. Agora, o Zoro, ele demora pra compreender a informação que é passada pra ele. Só que quando ele compreende, rapidamente ele consegue aplicar esse tipo de habilidade. E agora, usando o haki do Conquistador, o Zoro vai dar o start dessa locomotiva que vai fazer Imu-sama pensar 2, 3, 5 vezes antes de querer atacar Elbaf novamente.